nós estamos estudando aí 1ª, 2ª Timóteo e também Tito. Então, façam essas leituras, tá? Leiam e releiam, anotem bem, tenta tirar alguma coisa ali, algum ensinamento. 1ª e 2ª Timóteo e Tito, que são epístolas, cartas, né, pastorais. Nós estamos estudando e está sendo uma bênção em nome de Jesus. 2ª Timóteo 1, versículo 7. Vamos fazer algumas leituras aí. 2ª Timóteo 1, 7. Diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Agora, 1ª Timóteo 1, 19. 1ª Timóteo 1, 19. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé, conservando a fé. Eu vou falar sobre esse tema, olha, 4 características de um cristão fiel. 4 características de um cristão fiel. Amém? 3 basicamente estão naquele versículo, 2ª Timóteo 1, 7. E o outro, com relação à fidelidade, à fé, está nessa 1ª Timóteo 1, 19. Tá bom? Então, a primeira característica, irmãos, primeiro eu vou falar sobre o cristão, né? 4 características de um cristão fiel. Cristão é um seguidor de Jesus. Então, tem os seguidores de Jesus, né, a nível geral. Todo mundo fala que é um cristão, né? Até de outras religiões, você entende? Mas fiel. Um seguidor de Jesus fiel. Então, tem essas características. A primeira característica, nós vamos ver aí em 1ª Timóteo 1, 5, que é sobre o amor. 1ª Timóteo 1, 5. A primeira característica é o amor. Ora, o fim do mandamento é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, ou sem hipocrisia, né? Então, o amor, irmãos, o amor ele é fundamental na vida do cristão. Deus é amor, Jesus é amor, o Espírito Santo é amor, e nós, os cristãos, temos que ter amor. Então, não adianta a gente ter uma vida, querer ter uma vida que se aproxima do Senhor, uma vida que agrade o Senhor sem amor. Não dá. Você pode até fazer muita coisa para Deus, na obra de Deus. Se você não tiver com a essência o amor, não vai adiantar nada. Tá bom? Você não está agradando a Deus. Então, o amor, ele tem que ser o resultado, né? Ele tem que ser a origem e a gente fazer tudo como resultado do amor, as boas obras. Então, o amor que procede de Deus resulta em boas obras. Amém? João 14, 21 a 24. Vamos ler um pouquinho lá. João, capítulo 14, versículo 21 a 24. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhes Judas, não Iscariote: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, até o 24, se alguém me ama, guardará a minha palavra.
o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra daquele que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, irmãos, é bem claro aqui que o amor ao Senhor resulta na obediência. O amor ao Senhor reflete em obedecer. Amém? Também em 1 Timóteo 5:8. 1 Timóteo 5:8 diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Viu? Então, o próprio cuidado nosso com os nossos familiares, e não só os de sangue, mas também com a igreja do Senhor, é uma demonstração de amor. Então, nós precisamos demonstrar esse amor. O Senhor espera isso. E é interessante, né? É pior do que o ímpio. Então, está aí o alerta para que nós possamos cuidar da nossa família. O marido honrar e cuidar da sua esposa, esposa do seu marido, os filhos. Tem que cuidar para não ser pior do que o ímpio. Honrar. Irmãos, olha, o que tem de gente que vai e trabalha muito na igreja e tal, e em casa não cuida da sua família. É o ativismo, acha que está fazendo para Deus, não está fazendo nada. E muitas das vezes é objetivando postos, posição. É uma ganância humana dentro do mundo eclesiástico. Você entende? Então a gente tem que tomar cuidado. Nós temos que fazer por amor. Por amor. Muitas das vezes pode trabalhar até muito, mas tudo por amor, porque aí você não vai se decepcionar. Se alguém virar as costas para você, se não corresponder, não se preocupe, você faz para o Senhor. Amém? Então, irmãos, nós vimos aí em João 14, aquele que me ama, né? Ele guardará os meus mandamentos. É demonstração de amor quando você obedece. O Senhor espera esse amor. Então, o amor deve ser o que nos motiva a fazermos, né, tudo para o Senhor. Então, se você tem uma outra motivação para trabalhar, fazer algo para o Senhor, que a essência não é o amor, você está com o foco errado. Se for financeiro, se for uma projeção, se for um certo orgulho, sabe, está errado. Tem que ver a essência e fazer por amor. Amém? Como para o Senhor Jesus. Amor, devemos amar, né? Demonstrar nosso amor a Deus, a obra do Senhor, que é a igreja, e não só a igreja assim constituída, tudo que for do reino de Deus, nós temos que amar. Mesmo que seja uma outra igreja, amém? Vamos cooperar. Percebe? Não é obra de Deus só focando a nossa igreja, é o reino do Senhor como um todo. Temos que ter esse amor. Irmãos, as almas perdidas. As almas perdidas. Guarde isso. Depois da nossa salvação, algo que é mais importante e valoroso para o Senhor é nós ganharmos alguém para Jesus. Guarde isso, irmão. É lógico, você coopera numa igreja, você investe, dizima ali, tá? Tudo que é feito ali, a pessoa nas mídias sociais,
Pessoas são atingidas e vindo, você cooperou para isso. É lógico. Tudo bem? Mas, irmão, não se acomode. Não se acomode. Como assim? Você está no seu trabalho. Fale. Você já falou, convidou alguém do seu trabalho? Falou de Jesus? Você vai no mercado, não perca a oportunidade. Fale. Você vai numa consulta e tal, pregue para o médico. Então você precisa ter essa chama de amor de Deus. Amém? Entenda em nome de Jesus que o coração do nosso Deus bate forte por almas, por salvação de vida. E eu e você precisamos ter esse amor latente na nossa alma, no nosso ser, de ganhar alguém para Jesus, de chorar pelas almas. Amém? Jesus, ele ministrou lá na mulher samaritana, lembra? Ele falou de Jesus para ela. Se você for ver, é isso. Ele falou de Jesus. Olha, sou eu sou o Messias. Irmão, valorize cada pessoa. E eu te digo em nome de Jesus, veja essa semana, pessoas que estão contigo, próximos, dá um jeito de falar de Jesus. Não dá, muitas das vezes você não tem esse dom de explicar muito. Faça assim, olha, fale a experiência que você está tendo aqui conosco. Convide essa pessoa, fale o endereço, o horário e fala, você será abençoado. Amém? Você entende isso? Faça a sua parte, que o Senhor vai te recompensar tremendamente, em nome de Jesus. A segunda característica, irmãos, é moderação, que nós lemos no texto, né? Moderação. Essa moderação seria basicamente evitar extremos. Aquela pessoa que age com equilíbrio, é comedida. Então, é aquela pessoa equilibrada. Não é aquela pessoa que vive na carne, né? Que age por impulso. É aquela pessoa comedida. Não agir na carne. Olha só. Tem o Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, tudo isso nós precisamos ter, mas é lógico, somos humanos, estamos vivendo neste mundo, tem os altos e baixos, amém? Mas você precisa ser controlado pelo Espírito Santo, eu e você. Como assim alguém controlado pelo Espírito Santo? Que tem domínio próprio, que não fala impulsivamente, que não toma as decisões impulsivamente, a não ser que o Espírito Santo te dá uma direção muito forte ali. Então, cuidado. Amor, alegria, paz, alegria. Você não pode ser aquela pessoa ranzinza, sabe? Aquela pessoa sempre chata, sempre com a cara fechada, dá um sorriso. E olha que eu não sou a melhor pessoa para falar isso. Mas você tem que melhorar. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio, ser manso. Então, o cristão fiel, ele tem moderação. Vamos ver lá Romanos 8:13. Romanos 8:13, olha só. É, 13 e 14.
Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, irmãos, nós precisamos, pelo Espírito Santo de Deus, matar a carne. O que é esta carne? É a própria natureza humana, que ela quer reagir. Ela quer, não se assusta não, tá bom? Ela quer comer mais da conta. Ela não se satisfaz com um pedacinho, ela quer comer o bolo todo. Não tem a barra de chocolate? Não tem vários quadradinhos ali? Pega um chocolate que você gosta e fala, vou comer só um quadradinho daquele. É difícil, hein? Você vai comer um em cada minuto, né? Um quadradinho em cada minuto. 10 minutos já come tudo. 20 minutos comeu tudo. Então, mas será que vai fazer bem eu comer muito assim? Eu preciso dominar a carne. Preciso. Mantenha a carne de rédeas curtas. Você vê o cavalo, né? Um cavalo, né? Ele é dominado pelo freio, pela boca. Então, é uma forma de você ver como é que está o seu domínio. Mas está meio ruim. Então faz um jejum aí, irmão. Já fica na oração e fica um tempo sem comer. Você vai matar a carne ou você vai morrer, né? Vai se matar. De raiva, de raiva. Mas, irmãos, é importante ter esse domínio próprio. Porque se você manter a carne no controle e não ela te controlando, você não vai pecar. Você vai ter vontade de pecar, irmão. Em várias áreas. E você vai controlar também. Você entende? Não estou aqui falando para você agora não comer. Olha, você faz o que você quiser, irmão. Estou preocupado com isso. Cada um tem a sua vida e come o que quiser, né? Eu estou preocupado em você não pecar. É isso. Então, veja as formas que você tem e pode controlar a carne para você não pecar. Se você está falando que não deve, você não está controlando a carne. Mas é verdade mesmo, minha esposa é isso, aquilo, outro. Mas não é assim. Não é assim. Então, temos que tratar bem o cônjuge, viu? Saber falar. Não é porque é verdade, vai apontar o dedo da pessoa. Não, irmão. Imaginou se Deus toda hora enviasse um profeta e falasse como é que está a vida da pessoa? Uma vez eu vi não sei se foi vídeo, uma pessoa falou, olha, antigamente a pessoa estava em pecado, nem ia na igreja, que tinha um medo da pessoa revelar, alguém revelar, levantar, ei, você que está aí, a pessoa não ia não, irmão. Só estava em pecado e nem passava perto da igreja. Hoje em dia a pessoa muitas vezes vem, senta, canta e até prega, irmão. E o pessoal fala glória a Deus, aleluia ainda. Em muitos lugares vão até altíssima oferta. Irmão. Você tem que matar a carne. Não podemos pecar de forma corriqueira e achar que isso está agradando a Deus, que não está. Não está, irmão. Amém? Não agir segundo a carne, impulso.
Uma vez eu vi um irmão falar, olha, no trânsito e tal, então controle ali o trânsito. Saia em paz, ore. Amém? Veja aonde que a carne está pegando domínio, áreas da sua vida, e mate aquilo ali, em nome de Jesus. Porque um cristão fiel, ele é moderado, ele tem moderação. Uma vez, várias vezes, né? Estava na casa de um casal, conversando, ministrando. Aí ele falou assim, como você é calmo. Você é calminho, né? Eu falei, não, irmão. Eu só matei a carne e já olhei ela. Você não sabe o que eu sou capaz. Não, quase que eu falei isso. Eu falei, não, irmão, a gente anda no espírito e tal. Irmão, se eu domino a carne, você pode dominar também, em nome de Jesus. Amém? Cada um tem os seus métodos. Terceiro ponto, fidelidade. Fidelidade, irmãos, significa lealdade inabalável, firmeza e a qualidade de ser totalmente digno de confiança. Irmãos, eu acho muito forte isso, tá? Totalmente digno de confiança. Muito mais do que uma palavra ou sentimento. É um compromisso prático, constante e verdadeiro para com Deus e com o próximo. Viu aí? Firmeza. Lealdade inabalável. Então, o cristão fiel, ele tem que ter fidelidade. Ele tem que ser fiel. Qualidade ou caráter de fiel, lealdade, firmeza. Isso é fidelidade. Amém? Fiel. Quem é digno de fé. Lembra aí, fé, tem o fé de ofício, né? A pessoa fala. Não é igual muitas autoridades que a gente vê aí, que fala uma coisa, não é nada daquilo, né? Aproveita a fé de ofício para mentir. Não. Quem é digno de fé, que cumpre aquilo a que se obriga, leal, honrado, íntegro. Meu Deus. Que cumpre aquilo que se obriga, leal, honrado, íntegro. Então ninguém obriga a pessoa? Não. Então o cristão verdadeiramente fiel, ele não é aquela pessoa levada pela situação, ou um pastor, alguém pressionando e obrigando a pessoa a fazer as coisas. Não. É aquela pessoa que faz por amor, ela se obriga a fazer tudo para o Senhor. É lindo, né? Íntegra. Digno de confiança. Total confiança. O Senhor, irmãos, procura os fiéis da terra. Salmo 101:6. Esse texto, ele é maravilhoso. Salmo 101:6. Eu vou ler o 6 e o 7. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habite comigo. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Irmão, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Irmão, isso aqui foi Deus, sabe? Eu estava fazendo a mensagem num dia e tal, aí eu acordei e já vi com esse texto. Por isso que é bom você guardar a palavra, né, irmão?
né? Senão fica mais difícil, né? Você acordar com uma coisa que você nunca leu, né? Nunca guardou. Então, você guardou já, aflora na sua mente. Aí eu já falei, onde é que está? Onde é que está? Digitei para achar onde que está. Salmo 101, 6. O Senhor, irmãos, Ele procura quem é fiel na terra. Ele passa nas casas. Não é igreja não, irmão. Muitas vezes a pessoa pensa em igreja. É igreja, então. Irmão, se pegar um delinquente e colocar na igreja, você vai achar até que é pastor, irmão. Só jogar um terno e gravata nele, bonitinho, né? Sapato importado, tudo bonitinho. Irmão, é no seu dia a dia, no seu trabalho, no trânsito. Na sua vida, na sua casa, no banheiro, você sozinho. Quando você estiver acessando o celular, passando assim, né? Computador. Quando você estiver na academia, sei lá o quê. Será que você é fiel? Mas o Senhor, Ele está procurando fiéis. Aí o 107. Isso. Não há de ficar em minha casa o que ousa de fraude, o que de mentira, de engano, e o que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Então, é fiel quem não tem engano, quem não tem mentira. Engano e mentira. Tire da sua vida. Você não precisa ser o justiceiro. A pessoa está errada. Está errada, é mentira. Não, irmão, deixa a pessoa. Mas você tem que andar na verdade. Em nome de Jesus. Amém? O Senhor procura os fiéis da terra. Fiéis aos seus cônjuges. Fiéis aos patrões. Fiéis nos negócios. Só vai fazer uma compra e venda, alguma coisa. Seja fiel. Eu sei que os imprevistos podem acontecer, irmão. Mas você só pode comprar aquilo que você pode pagar. Faça as contas. Entendeu? Faça as contas. Vai ali e tal. Tá bom. Eu fui criado com um período, uma pobreza muito grande, mas era um pessoal pobre, mas honrado. Eu lembro que tinha uma senhora que vendia roupa, ganhava dinheiro nas costas, né, do povo lá. Né? Mas o pessoal não ia na loja, antigamente. Ele ia lá, comprava uma roupinha, dividia em trocentas, né, parcelinha, marcava o dia, ia lá, o dinheirinho estava lá. Podia não ter nem comida em casa, mas o dinheirinho para honrar o que... Não assinou nada, era de boca. Era desse jeito, irmão. A pessoa parava até com um carro bom, ia lá com o pessoal pobre, pegava o dinheirinho, tá. Assinou nada na base do... Se fosse hoje, né, irmãos? Eu sei que em algum lugar deve ter assim. Honre aquilo que você faz. Não caia no consumismo desenfreado. Isso é não ter moderação. Vai lá uma bolsa, eu quero, está cheio de bolsa. Pelo amor de Deus, aí já é pecado. Tem um limite. Sapato, mas não tem. Para com isso. Roupa atrás de roupa atrás de roupa, e toma ali dinheiro com roupa, com sapato, com bolsa, e glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, nada, irmão. Glória a Deus, aleluia, nada.
Tem muita gente que não tem o que vestir. Será que esse dinheiro está sendo bem gasto? Será? Para quê? Nós não precisamos de muito para viver. Moderação no dinheiro que nós temos. Amém? Isso é importante. Precisamos ser fiéis. Fiéis em todos os momentos. Acima de tudo, a Deus, ao corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, né? É importante ser fiel à igreja. É importante. Aos irmãos, ao corpo de Cristo. Irmãos, essa fidelidade, desculpa aí, não é para você ser beato, não. Irmão. Para com isso. É você ter compromisso. Como que a gente vai contar com alguém que fala uma coisa e não cumpre? Não dá para contar. Já pensou? Vai ficar em tal lugar. Não veio. Não veio, não avisou nem nada. Fica difícil. Graças a Deus isso não acontece aqui. O pessoal sempre avisa e resolve certinho, mas você entende? O corpo de Cristo, ele precisa de pessoas fiéis para poder contar, para poder usar, para que você cresça para a obra de Deus. Amém, irmãos? Deus é fiel. Deus é fiel. Ele é fiel à sua palavra. Vamos ver, olha só. 2 Timóteo 2, 11 a 13. 2 Timóteo 2, 11 a 13, olha só. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Mas você viu ali no 12, também se o negarmos, né, o rejeitarmos, ele também negará. Tudo bem? Então, tem isso também. Tá? Não pensa que Deus é fiel e tal, e a pessoa vai continuar no erro e no pecado, virando as costas para o Senhor, fazendo tudo de segundas intenções, e Deus vai, vem, meu filho, para a morada do Senhor e tal. Irmão, não é esse não. Deus é aquele que lê mentes e corações, tá? Ele é fiel às promessas, à sua palavra, às consequências dos pecados, às maldições decorrentes da desobediência. Também ele é fiel à sua palavra como um todo. Então, tem as maldições referentes à desobediência, que a pessoa, Deus é fiel a isso também. Você entende? Tem uma série de coisas que está na palavra do Senhor. Que ele é fiel a isso também. Mas é lógico, em 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sempre ele está pronto para nos dar o perdão. Em vida, né? Agora, por enquanto. Sempre. A pessoa vai, apronta e tal, aí volta, de coração, ele perdoa. Aí a pessoa apronta, perdoa. Irmão, já imaginou a chinelada que vai ser depois? Você já imaginou o que vai acontecer depois? Você acha que Deus é bobo? Só vai virar as costas e passa anos e tal. Deus vem, perdoa. De coração está perdoado. Pelo sangue de Jesus. Percebeu o que eu estou falando?
Eu lembro, irmãos, quando eu era criança, vai lembrando, né? Dona Geralda, que nos criou como adotados, né? E era educação estilo antigo, né? O negócio era forte. Com medo da gente não entrar para as coisas ruins ali da época, né? Então, o negócio era forte. E tinha um momento que a gente ficava pedindo para descer, né? Era um apartamento, para brincar. E a gente saía para brincar lá. Muitas vezes ficava mais tempo. Ela chamava uma vez. Ela chegava na janela, né? E gritava: Josimar! Bem alto. Estilo antigo, irmão. Tinha que brincar por ali. Simplesmente só isso. Se não subisse, se ela gritasse de novo, o negócio ia ser pior ainda. Não era castiguinho, não, irmão. Era castigão. Era correia E não adianta gritar, que vizinho chamar, não era isso, não. Era na base do correiada. De couro. Era de um tanto que a gente ficava com vergonha de no outro dia ir na escola. Vergonha. Então ela gritava, tu já subia igual uma bala. E se ela fizesse assim, ó, tipo assim, ó, depois você vai ver. Não tinha essa, não tinha perdão, não tinha, podia chorar, ajoelhar, fazer qualquer coisa, ia passar para a disciplina. A palavra dela era uma só. Quando estavam algumas pessoas assim e tal, ela só olhava. Tinha que sumir. Quando ela falava que era não, era assim, era devagarzinho, ela falava assim, ó. A pessoa nem percebia. Ela só olhava, porque a chinelada era forte. Por que eu estou falando isso aí, irmão? O juízo, ele não é brincadeira. Ele não é brincadeira, irmão. Tá bom? Apocalipse 2, 10, a parte B, o finalzinho diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Nós temos que ser fiel à palavra do Senhor sempre, com coração puro, todo o tempo da nossa vida. Todo o tempo. Amém? Não adianta também, irmão, a pessoa passar a vida toda e depois aprontar, já está com a cabeça branca e tal, achar, eu fiz só coisa boa. Irmão, vai levar chinelada da mesma forma, né? Vamos colocando aqui da minha, né? Na infância lá. Não, mas eu sempre subi. Mas eu chamei 3 vezes, você não subiu. Vai apanhar. Não tinha essa, irmão. Então, irmão, vigie sempre. Olha, as advertências e juízo de Jesus sobre os enganadores e sobre os que toleravam os enganos, os enganadores da igreja de Tiatira. Olha só, Apocalipse 2, 18 a 23. Apocalipse capítulo 2, 18 a 23. Irmãos, eu tenho que ler. Quem está falando isso aqui é Jesus. Jesus. Tá vendo? Jesus da manjedoura, né? Lindo, né? Jesus que morreu na cruz. Jesus que amou. Jesus, Jesus. É Jesus. É Jesus. Olha só. E é o anjo da igreja de Tiatira, que é o pastor. Ele falando para João, para falar com esse anjo. Escreve. Escreve. Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Olha, você vê, né?
Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, no caso é uma referência a uma mulher que levou o povo à idolatria, tá? A adorar outros deuses. Mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dê-lhe tempo para que se arrependesse das suas prostituições, e não se arrependeu. Olha, Deus dá um tempo, hein? Jesus, né, também. Eis que o porei numa cama. Não, eis que a porei numa cama. Essa profetiza, hein? E sobre os que adulteram com ela, virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Irmão, Jesus é a vida e tudo mais, hein? Ele fala, ó, e ferirei de morte a seus filhos. Filhos de quem? Daquela profetisa que estava na cama, de quem seguiu. Os que adulteraram com ela. Ah, mas isso aconteceu mesmo? Olha, eu não sei, irmão, mas o que está escrito é isso aí. Se não se arrependeu lá, rapidinho, com certeza cumpriu. Sabe quem falou isso? O Jesus. Jesus, ele quer a sua igreja pura. Jesus não é brincadeira. Você viu a importância até mesmo de ensinar uma doutrina verdadeira, bíblica, para a igreja? De não deixar pessoas se levantando, falando coisas que não está conforme a palavra, ensinamentos enganosos, que não são bíblicos. Quem está na direção tem uma grande responsabilidade. Tanto é que aqui falou, olha, ao anjo da igreja, quem está dirigindo. A importância, até para a saúde, para a proteção, irmão. Você entende? Jesus quer uma igreja pura. Amém? Quarto e a última característica, fortaleza, poder. Então, um cristão fiel tem essa característica de fortaleza, de poder. Nós, irmãos, nos fortalecemos na graça que está em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:1. 2 Timóteo 2:1 diz isso. O pessoal ficou até triste ali, né, irmão? O negócio é sério. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, nós, pela graça de Cristo Jesus, ou seja, tudo aquilo que Jesus conquistou, nós recebemos. O que nós tivemos que fazer? Reconhecer, nos arrependermos, né? Mudarmos de atitude, vivermos na bênção que Jesus conquistou. É graça. Amém? Então, nos fortalecemos nessa graça, na conquista. O nome de Jesus. A nossa força vem do Senhor, em nome de Jesus. Efésios 6:10. Eu vou ler de 10 a 13. Olha só.
Efésios capítulo 6, de 10 a 13. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Então, há uma guerra espiritual, mas nós em Cristo temos a fortaleza. O Senhor está conosco. Não temas. O Senhor está conosco, irmão. Se nós estivermos na palavra, debaixo da graça do Senhor, em fé, o Senhor está contigo. Amém? Salmo 118, versículo 6, diz: o Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer o homem? O que me pode? Então, dê as mãos ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus. O Senhor sempre fala conosco, Ele trabalha no nosso interior, no coração. O que você tem que fazer se você está num caminho mau? O Espírito Santo vai falar contigo. Larga esse caminho mau e se arrepende e busca o caminho que o Senhor falar contigo. Amém? Romanos 8,15. Vamos ler? 8,15. Olha só. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de espírito, de filhos, do qual clamamos Abba Pai. Então, nós não recebemos um espírito de temor, para ficar temendo as coisas, as situações. Não, irmãos, nós recebemos o espírito de filho de Deus, do Espírito Santo do Senhor, de ousadia, de autoridade, de poder. É o Espírito Santo em nós que nos capacita a sermos o que o Senhor quer, nos capacita a vencermos o medo. É o Espírito Santo em nós, que vem muitas das vezes em situações, a pessoa vai, creia no Senhor, tenha fé. O Espírito Santo em nós e sobre nós. Em nós, você aceita Jesus, Ele está em você. E sobre nós, a autoridade. Ele vai te revestir de autoridade na unção do Espírito Santo, como está lá em Atos 1,8, né? O revestimento de poder. Temos que buscar esse revestimento que vem da intimidade nossa com Deus. Buscar os dons do Espírito Santo, falar em línguas e andar nessa caminhada. Muitos buscam e falam em língua e parou, acabou. Não, irmão, é só o começo. É a porta de entrada para o sobrenatural. Você lembra que eles foram batizados do Espírito Santo? Jesus falou: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, então ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Ou seja, você se reveste para fazer a obra. Amém? Para você evangelizar, falar com ousadia, repreender o mal, implementar, decretar o reino de Deus na terra, na vida das pessoas. O Espírito Santo em nós e sobre nós. Amém? Em 2 Timóteo 2, 4 e 5, fala muito, milita
E tanto em 1ª e 2ª Timóteo, tem alguns textos, algumas vezes fala milita, que seria para combater, combate. Também fala para tirar o embaraço. Esse combate, você não pode ter nada te prendendo para você poder combater, militar para a obra de Deus. Então não tem como você participar de um combate com coisa te prendendo, né? Combata o bom combate da fé. 2 Timóteo 4:7 fala isso, 1 Timóteo 6:12. Combate o bom combate da fé. 1 Timóteo 6:12. Vamos ler essa 1 Timóteo 6:12. 1 Timóteo 6:12. Milita a boa milícia da fé. Então, combata o bom combate da fé. 2 Timóteo 4:7. Eu acho que é Paulo falando que isso é. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, há um combate da fé. Como nós vencemos o combate? Na fé. Percebeu aí? 1 João 5:4 diz, olha, que a nossa vitória está na fé. 1 João 5:4. Isso. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Onde está a nossa vitória? Na fé. É lógico, na fé em Jesus, sacrifício de Jesus, tudo. A fé está abrangendo tudo. A palavra de Deus, tudo na fé. Onde está a vitória? Na fé. Como que a gente vence o inimigo? Na fé. Como a gente conquista salvação? A fé. O reino espiritual e o material, o que nos dará a vitória é a nossa fé. O que nós cremos é o que define. O que nós cremos é o que define. Você é o que você crê. Não podemos cair nas armadilhas do inimigo. Combatemos e vencemos pela fé em Jesus, no que ele conquistou. Vencemos pela palavra de Deus. Terminando. Acabou aqui. Quando estivermos enfrentando uma dificuldade, traga para o reino espiritual. Pratique a fé. O que é isso? Você tem uma situação difícil e tal. Não brigue com as armas materiais. Brigue com as armas espirituais em Cristo Jesus. Decrete a vitória em Cristo Jesus pela fé. Use a fé, mas está difícil, né? Use a fé, irmão. Fale o que o Senhor falou a respeito daquele assunto. Inclua o seu nome lá. Isso existe fé, irmão. É loucura, né? É loucura. Ué. O evangelho é loucura. Não é uma coisa normal, é fé. Quer ver um exemplo simples? Isaías 53. Vamos lá. Isaías 53, versículo 4.
Verdadeiramente ele tomou sobre si as enfermidades de Josimar e as dores de Josimar levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas transgressões de Josimar e moído pelas iniquidades de Josimar. O castigo que trouxe a paz para Josimar estava sobre ele. E pelas pisaduras de Jesus, Josimar foi sarado. Coloca o seu nome aí. Josimar, é Tiago. Vai lá e lê o Salmo 91 e coloca: eu habito no esconderijo do Altíssimo. Fala o que Deus fala. Não o que você fala, não, irmão. Nós não falamos nada. Só declara a palavra de Deus e confia que Ele é fiel. Ele é fiel.